eu vim aqui para contar uma história para vocês. Antes de entrar nela propriamente dito, eu vou começar por uma história mais antiga, que começa lá no século XIX, quando em vários países da Europa e da América, algumas pessoas andavam interessadas em inventar uma maneira de gravar e projetar imagens em movimento. A projeção de imagens em movimento é um desejo tão antigo quanto a própria humanidade. E foi no século XIX, com o advento da fotografia e de outras descobertas da ciência, que essas pessoas começaram a investir e ver como possível, né, viabilizar esse sonho. Então, várias pessoas inventaram um ou outro equipamento que conseguia rudimentarmente projetar a imagem em movimento. Mas foram dois irmãos na França, conhecidos como os irmãos Lumière, que já no final do século XIX inventaram uma engenhoca que ficou conhecida como o cinematógrafo, que registrava e projetava imagens em movimento. Esse cinematógrafo foi apresentado como uma descoberta científica, mais do que qualquer outra coisa. E foi também um francês que viu um potencial no cinematógrafo para fazer outras coisas. Esse francês, que é Georges Méliès, ele era um ilusionista. E ele trabalhava, então, com as habilidades para enganar os nossos sentidos. Ele gostava de criar ilusões, de nos enganar com impressões e sensações que não estavam sendo realizadas de fato ali na frente. Como ilusionista, então, ele viu no cinematógrafo uma ferramenta de mágica, de fazer mágica. E começou a brincar com aquele aparelho e descobriu que também poderia contar histórias com o aparelho, fazendo uso exatamente da ilusão que ele projetava, com que ele operava. E exatamente a ideia de ilusão foi o que propiciou que Méliès começasse a inventar e contar histórias de lugares e de pessoas onde ninguém tinha estado ainda. E isso foi fantástico. Na verdade, está aí a instauração do que nós conhecemos como linguagem cinematográfica, que orienta as narrativas fílmicas. E o Méliès, então, instaura a possibilidade dos truques, né, na linguagem cinematográfica, os efeitos especiais. Bom, 100 anos depois, muita coisa aconteceu e muitas transformações aconteceram no suporte técnico da produção das imagens em movimento. O cinema, desde sua instauração, vem se transformando. No final já do século XX, a tecnologia digital propiciou que um número maior de pessoas pudesse fotografar, pudesse fazer vídeos e trocar narrativas entre si. Então, um número maior de pessoas começou a dizer assim, não, tudo bem, tem a indústria cinematográfica, os grandes estúdios, mas eu também quero contar a minha história. E começaram a se apropriar, então, dos recursos cinematográficos com a popularização dos equipamentos para contar as suas próprias histórias. Essas pessoas têm me interessado de forma muito particular, que a mim me encanta essa autonomia para contar histórias. Eu tenho buscado por essas pessoas e tenho conhecido algumas muito especiais. Conheci, por exemplo, o seu Zagatti, que na periferia de São Paulo construiu uma sala de cinema, sendo ele um catador de sucatas. Conheci seu Manuel Loreno, que é um ex-servente de pedreiro no interior do Espírito Santo, que faz filmes, já produziu mais de 40 filmes de longa-metragem. Seu Simeão Martiniano, que é um camelô em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, que também produz filmes de longa-metragem, de ficção, fantásticos, divertidíssimos, de forma bem precária e bem simples. E é aí, então, que eu vou chegar na história que eu quero contar para vocês e que poderia começar mais ou menos assim. Era uma vez no coração de Goiás, onde eu cheguei e fui encontrar uma trupe, um grupo de pessoas de diferentes formações, de diferentes perfis, envolvidas com diferentes atividades, que se reúnem porque têm uma coisa em comum, partilham uma coisa em comum, que é a paixão pelo cinema. Essa trupe se chama
Sistema Cooperação Amigos do Cinema. Desde 2011, eu tenho a honra de ter sido integrada a essa trupe, e esse grupo trabalha principalmente orientado pelo princípio da colaboração, da cooperação, para realizar as produções cinematográficas, os filmes, que é o que move o desejo e o encantamento dessas pessoas. Então, eles passam a semana envolvidos com suas atividades e, regularmente, periodicamente, se reúnem para produzir algum filme, trabalhando principalmente nos finais de semana ou em período de férias. Bom, essa trupe ela vai liderada por uma figura que é muito singular, uma figura particular, que esse é o cara. Esse é um cartaz que foi utilizado numa das cenas de um dos filmes que a gente realizou, que era uma cena de delegacia, tinha vários procurados, e a gente colocou ele como um dos procurados, exatamente porque ele é um encantador de pássaros selváticos, que somos todos nós, e ele nos encanta a todos com sua capacidade de contar histórias e de produzir essas histórias a partir das condições mais precárias e mais improváveis, né? Ele é Martins Muniz, essa figura que é procurada, e eu fui encontrá-lo neste lugar, num galpão cheio de quinquilharias, de sucatas, de descartes, que ele, com suas mãos habilidosas, vai transformando e vai produzindo coisas. Não sei se vocês conseguem ver lá em cima, um tubarão flutuante perto do telhado. Aí tem aranhas gigantes, tem nariz, boca e outras coisas que são produzidas artesanalmente a partir exatamente do material de sucata. Ele já trabalhou produzindo alegorias de escola de samba, cenários de teatro, vitrines, e hoje ele usa disso também para produzir material de cena dos filmes, mas com uma câmera na mão, uma trupe apaixonada pelo cinema, ele transforma também as histórias cotidianas, as referências, as coisas de seu lugar, de sua paisagem, as histórias de sua gente, em narrativas, tendo uma câmera, um argumento na cabeça e a paixão pelo cinema. Bom, com o argumento formulado, ele faz o seu roteiro, escolhe o melhor lugar para fazer essa gravação. Esse melhor lugar pode ser uma esquina, uma casa, um centro de teatro. Chama as pessoas, leva o seu roteiro, pica, corta, recorta, monta, remonta, distribui as cenas para as pessoas. Essas cenas são refeitas, são reorientadas de acordo com as condições que ele encontra no local. E ele vai reconstruindo a história também junto com as pessoas que participam desse procedimento. Cada um traz o que de melhor tenha para oferecer. Um traz a forma de inventar uma tatuagem no braço, o outro traz uma roupa, uma almofada, uma luz vermelha, uma sala, qualquer sala se torna uma boate. O estacionamento do lado se torna o ringue, onde vai acontecer a luta final entre o bem e o mal, entre o bandido e o mocinho. Qualquer quintal ou uma floresta de uma fazenda se torna uma floresta indomável, onde escravos fujões lutam contra o capitão do mato, né, em busca de liberdade, pelo grito da liberdade, né? E a falta não é motivo para dizer que a gente não vai fazer as coisas. Ao contrário, cada carência, cada dificuldade se apresenta como um desafio novo para se reinventar a história e para se reinventar a maneira de contá-la. Então, a ideia e o grande barato da história é justamente produzir o máximo, contar, reinventar o mundo, reinventar a história do mundo a partir dos elementos que a gente tenha na mão, sem esperar alguma condição extraordinária ou alguma condição a mais para que essa história seja recontada. Nesse caso aqui, a gente sempre trabalha com uma câmera, uma única câmera, então são feitas várias tomadas da mesma cena para que se possa capturar os vários ângulos da mesma cena, e estamos todos lá exaustos durante um domingo inteiro, quando as famílias estariam descansando, a gente está lá brincando, está lá jogando e está
contando essas histórias, sob a batuta, né, do Martins Muniz, que tem enfrentado problemas de saúde, que tem algumas dificuldades grandes, mas que mantém, antes de qualquer coisa, o espírito juvenil e o desejo de realização que supera todas essas dificuldades. Então, a gente segue indiferente a elas, com a capacidade de criação e a capacidade de realização com autonomia. Bom, depois da captura das imagens, ele vai para essa ilha de edição, que é um cantinho da sala dele. Vocês podem ver, é um computador que está quase obsoleto, com programas que são também não tão atualizados, mas isso não importa. É aí que ele corta, recorta de novo as imagens que foram capturadas e reconta a história a partir do que foi possível capturar. É ali que ele faz esse trabalho de bordadeira, de costureira, na edição da história, e ao final de algum tempo, então, ele tem aí a obra realizada nesse que ele batiza, que ele chama de cinema tupiniquim. Ele sempre me adverte e me briga comigo, porque eu falo assim, então, e esse filme, como é que você pensa que vai fazer e tal? E toda vez que eu me refiro a ele como indivíduo, ele me adverte no sentido de dizer assim, não sou eu, não é o meu trabalho, é coletivo. Eu, sem o coletivo, não dou conta, não sigo, não realizo nada. Então, é o sistema cooperação, é o coletivo, que é onde é negociado tudo. Eu insisto sempre que esse coletivo consegue produzir, consegue manter esse espírito graças à sua liderança. Mas ele tem razão. Nós, individualmente, atuando sozinhos, não conseguimos chegar muito longe. Mas, coletivamente, na base da solidariedade, da colaboração, com certeza nós podemos tudo, ou quase tudo, né? Bom, depois de algum tempo, ele concluiu o trabalho, nos chama a todos, então nós vamos lá. Os membros do sistema, os nossos familiares, nossos amigos, os curiosos, e assistimos e celebramos mais um filme rodado. Eu fico observando as pessoas ali e vejo, tem advogados, professores, artistas, fotógrafos, curiosos, donas de casa também que participam da história. Tem o senhorzinho que bate o sino da capela, do lugar onde foi feita a gravação. Todos eles fazem parte do filme. São pessoas absolutamente distintas que topam o jogo, que topam o convite dele para que a gente possa brincar, para que a gente possa jogar e contar histórias. A gente pode até, dessa forma, pode ser que a gente não consiga transformar o mundo, mas com certeza a gente conta histórias de transformação de um mundo que a gente gostaria que fosse melhor, que fosse mais justo e que fosse mais fraterno. Sobretudo, que fosse mais solidário. Porque eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, a nossa maior potência transformadora está na relação solidária, fraterna, está na amizade. Não há poder maior do que esse poder na transformação. E, nesse caso, é um espaço que eu tenho vivenciado isso de forma muito clara e muito tranquila. Os últimos filmes que foram realizados pelo sistema foi Fora de Padrão, o filme, que é um trabalho que discute, em alguma medida, as relações de discriminação homofóbicas, mas que mistura ação, humor também, de uma forma muito deliciosa e divertida. E O Capitão do Mato, que é o último filme realizado pelo sistema, que trata justamente da questão da escravidão, da luta, né, pela liberdade por escravos e da instalação de quilombos no interior de Goiás. Bom, eu quero encerrar minha fala bem ao modo como o Muniz costuma encerrar os filmes dele, dizendo para vocês o seguinte: essa é a história que eu queria contar para vocês. Quem quiser, que conte outra. Obrigada.